Oi, pessoal. Na nossa última aula, nós vimos as questões de nível médio do Enem. Então, nós vimos que as questões de nível médio do Enem, elas iam basicamente pedir a vocês para que vocês pudessem averiguar, para que pudessem mostrar o mínimo que vocês sabem de espanhol. Nós já vimos também as questões fáceis, que vocês viram que são facilíssimas, né? Questões de pura lógica, pura concordância, só dá uma observadinha no que é que diz o texto. E hoje nós vamos ver, então, as questões de nível difícil do Enem, certo? Então, essas aí vão exigir um pouquinho mais de conhecimento do que aquelas questões que vão testar apenas o pouco que vocês sabem ou o básico que vocês sabem. Então, nas questões de nível difícil, por exemplo, como eu já tenho falado para vocês, podem aparecer figurinhas, charges, tirinhas, letras de música, textos grandes, e vocês sabem que é muito bom saber aproveitar o tempo da prova do Enem para que vocês possam desbulhar cada um desses textos, cada um desses tipos de linguagem que vai aparecer aí. Então, durante a prova do Enem, vocês procurem separar um tempinho, porque mesmo que os textos na prova de vocês não venham muito grandes, eles exigem um pouco de paciência e um pouco de cuidado. Então, sem mais delongas, eu separei aqui 4 questões de nível difícil, que pode cair em Enem ou vestibular, e nós vamos agora tentar desbulhar cada uma dessas questões e ver como é que pode ficar, como é que a gente pode ter uma boa qualificação numa prova desse tipo. A primeira questão, então, nós vamos ver aí essa imagem, né? Temos aí Adão e Eva, e temos uma figura, né? Uma caricatura representando Deus, logo no ato da criação de Adão e Eva. E Adão responde assim, até um pouco engraçado, certo? Lembre que figurinha ela sempre tem algo cômico, né? Algo engraçado. E Adão diz assim: sí, bueno, pero yo primero quería... E aí termina a frase. Sim, bom, porém eu primeiro queria... E não termina a frase. Então isso deixa subentendido muita coisa, certo? Dentro desse contexto que a gente está vendo aí, deixa muita coisa subentendida. Queria o quê? Poderia ser vários tipos de coisas. Então, essa figurinha aí, vocês vão usá-la para interpretar as questões 1 e 2. As questões 1 e 2 vão ser baseadas nessa figurinha aí. Na questão número 1, então vejam bem direitinho a figurinha. Adão diz sim, bom, porém eu primeiro queria, e não termina a frase. Observem bem a figurinha. Na questão número 1, diz o seguinte: a leitura da história de Quino permite afirmar que a leitura da historieta de Quino, Quino é o autor dessa chargezinha, permite afirmar que, letra A, Adán está encantado com o regalo que lhe hace Deus. Adão está encantado com o presente que Deus fez para ele. Letra B, Deus está satisfeito com a alegria de Adán ao lado de sua Eva. Deus está satisfeito com a alegria de Adão ao lado de sua Eva. Letra C. Adão está desilusionado porque desejava uma Eva rubia. Adão está desilusionado, porque desejava uma Eva loira. Letra D. Eva está enamorada de Adão. Eva está enamorada de Adão. Ou letra E. Adán le hace ver a Deus que su real deseo era de tener a su lado uma mamá. Adão tenta mostrar a Deus que o seu real desejo era de ter a seu lado uma mãe. Então, dentro de todas essas questões que a gente acabou de ver, dessas alternativas, nós podemos descartar já a priori a letra A, porque percebemos que Adão dizia, sim, mas primeiro eu queria 3 pontinhos. Então, ele não estava encantado. A letra B a gente também descarta, porque Deus não está satisfeito com a alegria de Adão. Por quê? Porque Adão não se mostra alegre, certo? Dentro dessa charge, a gente vê que Adão está um pouco desilusionado.
certo? Ele não está alegre. A letra C também a gente poderia descartar por quê, pessoal? Porque fala de uma Eva loira. Adão está realmente desilusionado. Só que em momento algum o texto deixa implícito que ele estava desejando uma mulher loira. Letra D, poderia ser Eva estar enamorada de Adão, poderia até ser, mas a gente não percebe reação nenhuma, né? Se a gente volta aqui na figurinha, a gente não percebe reação nenhuma de Eva, né? Eva está simplesmente paradinha no canto dela. A gente não pode dizer que ela está enamorada de Adão. Então só nos restaria a letra E. Adão faz ver a Deus que seu real desejo era ter ao seu lado uma mãe. Então vejam, sim, bom, mas eu primeiro queria e não termina a frase. Então, se ele não queria nada relacionado à saliência, o que ele deveria estar querendo era o quê? Uma mãe antes de uma esposa. Então, na número 1, nós poderíamos levar em consideração a letra E como resposta correta. Número 2, seria incorreto dizer que, letra A, Eva no participa lo más mínimo en la historieta, es casi una figura de adorno de la historia. Eva não participa no mais mínimo na historinha, é quase como uma figura de enfeite na história. Letra B. Adão se sente defraudado com o regalo que Deus lhe hace. Adão se sente defraudado com o presente que Deus lhe fez, Deus trouxe para ele, que Deus fez para ele. Letra C. A Deus lhe parece que Adão é um pouco tonto em suas exigências. A Deus parece que Adão é um pouco tonto em suas exigências. Letra D. Adán prefere ter uma madre antes de ter a Eva. Adão prefere ter uma mãe antes de ter a Eva. E letra E. Eva está contentíssima com a eleição de Adão. Eva está contentíssima com a eleição de Adão. Primeira coisa, o que é que não é correto dizer? Se a gente for observar a letra A gente vê que Eva realmente parece só um enfeite na historinha. Então, ela está correta. Se a gente observa a letra C, Deus está olhando para Adão com cara estranha, uma cara assim, admirada, na tirinha. Então, parece que a exigência de Adão é um pouco tonta. Letra D. Adão prefere ter uma mãe antes de ter Eva. Isso a gente já sabe que é verdade, porque foi implícito da questão anterior. E letra E. Eva está contentíssima com a eleição de Adão, ou seja, com o que Adão escolheu. Parece correto também. Ao menos Adão... como ela não mostra, né? Como ela não mostra nenhum, como nós poderíamos dizer, nenhum sentimento, né? Então isso aí parece que está um pouco estranho, né? A letra B dizia o seguinte, que Adão se sentiu defraudado com o presente que Deus fez. Na realidade, pessoal, essa letra B ela está incorreta, por quê? Porque Adão ele não está defraudado, ele não está triste com o presente. Ele só queria uma mãe, mas mesmo assim ele não ficou triste com o presente que Deus fez. Então, a letra B seria a opção que nós iríamos marcar. Seria a opção incorreta para essa figurinha aí. Depois nós vamos ter o texto para as questões 3 e 4. Então, eu vou ler esse texto em português, certo? Vou ler esse texto em português e vocês vão acompanhando aí na telinha de vocês em espanhol. Ante a concepção do cinema como representação da realidade, existe outra, se bem menos conhecida, segundo a qual a sabedoria do cinema reside sobretudo na sua capacidade de encarnar o imaginário, a imaginação. O que aparece na tela não é o mundo em sua evidência ou sua concretude, senão um universo novo, onde se mesclam objetos comuns e situações anômalas, fatos concretos e sensações intocáveis, presenças reconhecíveis e entidades irreais, comportamentos habituais e lógicas surpreendentes. Em resumo, o cinema abre um espaço distinto, habilitado para muito mais coisas que as que rodeiam nossa vida. Deveremos fazer, portanto, como Alicia, quando volta ao País das Maravilhas. Se queremos realizar de verdade a viagem a qual fomos chamados, não bastará com nos aproximarmos da janela e contemplar a paisagem.
teremos que transpassar o espelho. Então, literalmente, o que está dizendo aí é que uma definição de cinema, que não é nem tão usual hoje em dia, mas que é uma das suas definições, é que o cinema ele tem essa possibilidade de mesclar a realidade à nossa volta e coisas que não existem, coisas que estão na imaginação. Então, o coração do texto é esse, pessoal. O que praticamente o texto está querendo dizer é isso. A questão número 3, então, diz o seguinte: ao valer-se da imagem de Alicia em frente do espelho, o autor sugere ser necessário: letra A, aproximar-se da janela e não ultrapassar o limite da tela. Letra B, olhar desde fora do espelho. Letra C, observar atentamente e manter-se isolado. Letra D, contemplar sua imagem reflexada no espelho. Letra E, entrar e ver mais além do que aparenta, né? Entrar e ver mais além do que aparenta. Primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que, nessa questão aí, se a gente for observar bem direitinho, o que o texto está dizendo para a gente é o seguinte: é necessário olhar, entrar e ver além do que está aparentando, que seria a letra E. Por quê, pessoal? Porque quando a gente vê no final do texto, aqui nessa parte do final do texto, que ele diz assim, ó, se queremos realizar de verdade a viagem a qual fomos chamados, não bastará com aproximar-nos da janela e contemplar a paisagem. Teremos que ultrapassar o espelho. Então, isso significa que nós vamos ter que entrar e ver além do espelho. É tipo a Alice no País das Maravilhas. A Alice no País das Maravilhas, ela trata justamente disso. Você tem que entrar dentro do espelho para você poder enxergar realmente o que é que está acontecendo. Então, isso é uma analogia que ele faz. O cinema é do mesmo jeito. A gente tem que ultrapassar a tela, a gente tem que entrar em cada cena daquelas e entender que existem ali coisas reais e coisas imaginárias. A gente tem que tentar descobrir o significado, o sentido de cada uma delas. Então, seria a letra E nessa número 3. Número 4, o autor afirma que o cinema abre um espaço distinto, ou seja, uma coisa diferente. O distinto, o diferente do cinema é, letra A, concretar a realidade do mundo em uma tela, porque a função do cinema é mesclar sonho e fantasia. Letra B, não reproduzir o mundo em sua realidade, senão reinventá-lo e encher a tela com elementos que mesclam o real e o imaginário. Letra C, evidenciar os fatos concretos da realidade, transformando-os em um universo novo, onde haja a representação de nossa vida. Letra D, transformar a realidade do mundo novo em fatos e sensações que encarnam o imaginário e o vivido. Letra E, ter como principal preocupação a denúncia de fatos reais que concretizam o projeto de um mundo novo. Primeira coisa que vocês vão ter que excluir aí, essa letra E. A gente já exclui a letra E. Por quê? Porque está falando aí a preocupação de denunciar fatos reais. E segundo o texto que a gente acabou de ver, essa função do cinema não seria realmente denunciar fatos reais, nesse caso aí do texto. Seria mesclar o imaginário e o real, e não denunciar fatos reais. A letra D, a gente também poderia descartar ela automaticamente. Por quê? Porque ela fala da realidade de um mundo novo, mas, ao mesmo tempo, ela fala que vai misturar, né, que vai encarnar o imaginário vivido. Então, não teria muito sentido, né? Então, para ser mais rápido e mais sincero, seria a opção correta, nesse caso aí que a gente está vendo, nós poderíamos dizer também que, perdão, nós poderíamos dizer que seria a letra D, certo? Perdão aí, vou pegar aqui o gabarito correto. Seria a letra D, transformar a realidade do mundo novo em fatos e sensações que encarnam o imaginário e o vivido, certo? Perdão, letra B. Não reproduzir o mundo na sua realidade. Não reproduzir o mundo na sua realidade, senão que reinventá-lo e encher a tela com elementos que mesclam o real e o imaginário. Perdão, é letra B, certo? Letra B, não reproduzir o mundo na sua realidade, senão reinventá-lo e encher a tela com elementos que mesclam o real e o imaginário. Porque é justamente isso que ele está dizendo no começo do texto. Que o diferencial do cinema, que é distinto, que é diferente do cinema, é justamente que o cinema ele vai misturar aquilo que é real com aquilo que a gente tem na imaginação da gente, né? Vai criar coisas novas
a partir até do que a gente tem na nossa imaginação. Então, pessoal, a resposta então dessa número 4 era a letra B, de bola. Nós nos vemos na semana que vem, pessoal, na nossa próxima aula. Nossa próxima aula a gente volta para fazer mais algumas questões de nível fácil, certo? Depois de nível médio, depois de nível difícil também. Então, fiquem todos com Deus, pessoal. Até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, eu vou estar por aqui para vocês tirarem essas dúvidas comigo. Tchau, tchau, pessoal.